Boa tarde, final de tarde, início de noite. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado um fim de semana agradável dentro de casa, cuidando dos seus, descansado um pouquinho. E nós estamos em mais uma live pelo Estética em Casa, com todo o patrocínio, o trabalho do Congresso Estética, sob a minha curadoria de uma diretoria maravilhosa, Keila, o pessoal todo do operacional, enfim, muita gente de comunicação. Estamos aqui já há um mês e meio fazendo lives muito legais e adiantando também para você que o nosso congresso passou lá para os dias 15, 16, 17, 18 de outubro, e aí a gente vem fazendo uma série de bate-papos, de lives muito interessantes e ricas de conteúdo, nos quais eu tenho aprendido muito também, e tenho assim... sou muito grata a todos que têm aceito fazer uma live com a gente. Toda segunda-feira a gente faz uma live com uma grande empresa, quer de eletroterápicos, quer de produtos cosméticos, e nos outros 2 dias de quartas e sextas, com um palestrante sobre um tema científico que possa agregar uma qualidade na nossa formação e melhorar cada vez mais a nossa formação acadêmica e científica. Hoje não pode deixar de ter, e eu vou já entrar para convidá-la, doutora Fernanda Chalvin, que é diretora técnica e responsável pelo P&D da Element, é farmacêutica, bioquímica formada pela USP, pós-graduada em cosmetologia também pela USP, pós-graduada em homeopatia pela USP, e responsável pelo P&D da empresa Element Dermocosméticas. Eu já vou chamá-la, ela já está esperando, aguardando a minha chamada, e vamos falar sobre um tema muito, muito importante, que é a corneoterapia. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Fernanda Chalvin, já deixa eu buscá-la, deixa eu ver se ela já está aqui nos aguardando, buscando Fernanda. Doutora Fernanda, espero que você já esteja por aí. Acabei de falar com você há pouco pela WhatsApp. Deixa eu ver se você já está aqui, doutora Fernanda. Deixa eu ver se eu consegui encontrá-la. Fernanda Chalvin, Element. Hoje vamos falar sobre um tema que eu tenho muito interesse em compartilhar com vocês. Chalvin, deixa eu ver se ela está, ainda ela não entrou, estou buscando. Fernanda, onde está você? Eu vim aqui só para te ver, aliás, viemos todos para te ver, Fernanda. Deixa eu só buscá-la novamente. Fernanda Chalvin, deixa eu ver como ela está aqui. Oi, Fê, eu estou aqui acessando ela por WhatsApp, cadê você? Fê? Não estou te vendo, deixa eu voltar de novo para nossa live, deixa eu ver se você já está por aqui. Me solicita a entrada, Fê. Não estou te vendo aqui, por isso não estou conseguindo te chamar. Você está entrando pelo Congresso Estética, como nós combinamos. Congresso Estética é o perfil que a gente está trabalhando, às segundas, quartas e sextas. Não estou te vendo aqui. Fê, tenta ver, não estou te vendo. Deixa eu mandar um aviso de novo, não te vejo. A gente munida de todas as máquinas aqui para a gente poder encontrar a nossa convidada da Element. Ah, ela está entrando ler. Deixa eu ver se a Element está entrando. Fernanda? Está como Element. Sim, já fiz o convite, já estou aguardando. E como sempre, enquanto eu aguardo, eu já começo a rufar os tambores, aguardando. Deixa eu ver se ela está entrando pela Element. Sim, Oi. sim. Rufem, um momento. Os tambores. Uhul! Muito obrigada, linda, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, viu, Fê? Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Nós vamos conversar sobre um tema bárbaro hoje, né? Que é corneoterapia. Eu estou muito, muito curiosa em saber, embora eu tenha assistido várias lives suas, enfim. Quero muito que você fale, que você destrinche um tema tão atual, tão impactante que é a corneoterapia. Fê, posso te chamar de Fê? Vamos lá.
Vamos lá. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer o seu convite, fico muito honrada. Agradeço muito, é um prazer estar com todo mundo aqui, né? Espero que vocês gostem desse tema que a gente vai estar falando aqui hoje, na minha opinião, é encantador, né? Quando a gente fala da pele, que é o nosso tema da corneoterapia, e ela, a principal coisa, aborda a nossa pele, né? Sim, sim, sim. Me conta um pouquinho dentro desse cenário, nesse momento atual, me fala sobre esse conceito, Fernanda. Então, a corneoterapia é um conceito que foi trazido pelo Dr. Albert Kligman, que é um Uhum, dermatologista americano, e ele traz esse conceito após ele perceber que as peles estavam muito sensibilizadas, né? Havia um dano muito uhum, grande na pele e essas peles não conseguiam se reconstituir, né, com o aumento de doenças como psoríase, dermatite, sensibilizações, né, rosácea, tudo isso. E até ele percebeu que isso também acontecia com esses pacientes que fazem um uso muito indiscriminado de substâncias que são renovadoras, como o próprio ácido uhum, retinóico, que foi ele uhum. também quem trouxe o ácido retinóico para a dermatologia, né? Foi ele quem introduziu a primeira vez o ácido retinóico. E aí ele começa a estudar o extrato córneo, né? E aí ele cria essa sociedade que existe hoje, que é a Sociedade Internacional de Corneoterapia, e onde se estuda basicamente a nossa epiderme e ela como parte integrante o nosso extrato córneo. Então a gente estuda Uhum, tudo que o extrato córneo tem a real função dele. Porque, na uhum. verdade, a gente acha que são células mortas, né? Que elas não têm função. E a estética e tudo que a gente veio fazendo até agora sempre foi no intuito de remover esse extrato córneo. E Sim. ele Uhum. mostra que não, que ele é um extrato vivo, ele é metabolicamente ativo, ele não tem núcleo, mas as células não têm núcleo, mas elas são metabolicamente ativas e formam um escudo protetor que é tão importante para a nossa proteção contra a agressão no meio ambiente. Então, a Uhum. corneoterapia estuda a epiderme, todas as suas funções, e como tudo isso é construído, né, ao longo desses 28 dias que a gente tem do ciclo de renovação, e a Uhum, importância uhum. da gente manter esse equilíbrio desse ecossistema, que é a nossa pele. Exatamente. Exato, Fê, desculpa, saiu corneoterapia separado, mas a digitação aqui foi equivocada, mas eu não separei, ela resolveu sair aqui Não tem separado, mas eu vou problema, deixar dessa forma. tudo Deixa eu te bem, dizer, é eu acho tudo uma isso coisa mesmo. super importante, eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer o Albert Kligman, inclusive eu entreguei um prêmio para ele num congresso nosso aqui nos anos 90, quando ele esteve aqui no Brasil, e eu fico muito feliz de tê-lo conhecido, inclusive tem uma foto com ele bem antes dele falecer, óbvio, só pode ser antes de falecer, mas enfim. Mas, mas o que eu quero te dizer, isso que você vem falando, e que eu acho de extrema importância, a quantidade de injúrias que a gente vem fazendo e promovendo na pele, sem que a gente tenha tempo de provocar essa renovação, desde que essa pele precise se renovar. Eu escutei há uns 4 anos atrás, num evento em Miami, com um palestrante chamado Ben Johnson, e ele comentou algo tão interessante, assim como você está comentando, sobre que a quantidade de injúrias sobre o extrato córneo, a quantidade de remoção, a quantidade de, quer esfoliações físicas ou químicas, e principalmente as químicas, como a gente acelera o processo de dano cutâneo. E a gente sempre falou, eu sempre brincando, até nas aulas que eu dou, quando eu dava aula na universidade, que eu sempre quis fazer um abaixo-assinado para mudar o nome da célula morta, porque não era morta. Um Não era abaixo nada. assinado, porque ela não é morta. Porque se existe uma célula que protege, como ela pode ser morta? Então, ela tem uma função importante nessa proteção. E agora eu gostaria que você destrinchasse toda essa função e qual é o conceito, qual é o olhar que o profissional que trabalha com a estética tem que ter sobre essa camada córnea. Qual é o olhar? Como eu tenho que tratar? Como eu tenho que cuidar? O quanto eu tenho que esfoliar? Se esfolio quanto? Se faço peeling, quanto? Qual a concentração? Qual a pH? Como é que eu trato desse extrato que é tão precioso da nossa pele? Então, para a gente entender como a gente trata, a gente tem que entender qual é a sua formação, né? A Sim. principal formação deles são as células, né? Que tem o seu invólucro de queratina. E entre cada célula eu tenho o meu cimento, que é uma camada lipídica.
Então, Sim, primeiro é importante a gente entender que essa célula chega até a superfície através desse processo de mitose, que acontece na camada basal e ela vai subindo até a superfície. E durante esse processo é que se cria essa camada lamelar e depois se cria parte do manto hídrico, sim, lipídico da pele. Quem forma tudo isso é esse processo de renovação. Então, essa célula forma como uma barreira física. Ela é o nosso protetor endógeno físico. Se a gente pensar no protetor solar, né, o que dá a proteção solar física, que são os produtos como óxido de zinco, dióxido de titânio, o nosso extrato córneo é também a nossa proteção solar física, não só solar, sim. porque ele está protegendo, né, ele tem uma camada protetora, essa camada que ele forma, protegendo as células que estão abaixo dele, que são células que têm outras funções. Além disso, tudo que a gente tem de agressão, a primeira célula que sofre agressão é o corneócito. E ele Sim. libera mediadores. É isso que a gente tem que entender. Por isso que eu falo que é uma célula metabolicamente viva. Porque ela tem a capacidade de liberar mediadores químicos, inflamatórios, mediadores neurosensoriais, que vão dar uma resposta para a nossa pele, se ela deve ou não produzir mais ou não quantidade, regular a umidade desse tecido, regular a regeneração, até mesmo regular o fibroblasto, que hoje é a nossa Uhum. célula de interesse quando a gente fala do envelhecimento cutâneo. Então, a corneoterapia, ela vê nosso tratamento como chamado outside therapy, quer dizer, eu trato primeiro de fora para que eu tenha uma resposta interna. Então, eu mantenho essa integridade para ter essa resposta. Se eu penso que eu tenho que manter integridade, eu tenho que manter integridade geral. Eu tenho que pensar na minha pele como um ecossistema. Eu não posso esquecer disso, porque é nesse extrato córneo que eu tenho que vivem os meus micro-organismos, né? A minha microbiota. Então, eu tenho fungos, eu tenho vírus, eu tenho bactérias, eu tenho ácaros, que vivem no nosso tecido e que essa simbiose entre eles e as nossas células são importantes. Para que ocorra essa integridade da microbiota, importantíssimo que tenha células, que são as células do extrato córneo. Se eu passar a Uhum. remover elas constantemente ou mudar o pH, utilizando, por exemplo, um peeling com alto teor ácido, com continuidade, vamos dizer assim, repetidas vezes, eu vou Uhum. mudar esse pH e mudo esse ecossistema. E aí eu mudo Uhum. tudo. Então, primeiro ponto Uhum. que a gente tem que entender é manter o ecossistema. As células, que são a proteção, a microbiota, o pH. Então, a gente fala que a nossa pele tem 3 barreiras importantes, que é a Sim. barreira biológica, a física e a química. E eu diria que tem também a barreira imunitária, né? Que hoje a gente está vendo como é importante a gente ter uma imunidade maior, né? Com esse ataque do vírus, a gente percebe que o fato da gente hoje não ter tanta imunidade faz com que a gente esteja até mais propenso a pegar o vírus. Então, é importante Exatamente. pensar nessa imunidade. Quando você pensa na imunidade e no trato, como você cuida desse extrato córneo, quais seriam os desencadeadores dessa agressão? Eu me lembro de a gente ter comentado em 2016 com o Ben Johnson sobre essa questão de que quanto mais eu provoco injúria, mais riscos no dano que eu posso provocar nessa barreira cutânea. E eu me lembro de quando a palestra dele acabou, Fernanda, vieram assim, várias empresas atrás de mim e falaram assim, como você me traz um palestrante que, entre aspas, critica o fato de eu provocar injúrias frequentes na pele, poderia ser um risco para a pele. Então, assim, o que você me fala hoje, e que o Peeling, Kligman já é exatamente isso, né, Fê? exatamente Quais isso. seriam exatamente isso? Olha, no Uhum. caso do peeling, o que o peeling faz? O peeling acelera o turnover. Se ele acelera Sim, o turnover, então ele diminui aquele tempo de 28 dias para um tempo menor. Então, não há tempo suficiente para que as células produzam com qualidade e quantidade a camada lamelar, as filagrinas e até mesmo um número de células adequadas para formar o nosso extrato córneo. Então, o que acontece? A gente acaba tendo uma diminuição do extrato córneo, a gente acaba tendo uma diminuição da camada lamelar e a diminuição das filagrinas que vão depois formar a parte do nosso MNF, né? Fazendo a formação entendi. desse ANA.
Então, o que acontece? Se eu faço peelings constantes, acelerei a renovação, não tem tempo hábil. Eu sempre gosto do meu curso de falar, é igual um neném. Se o neném nascer com 8 meses, é ruim. 7 meses, 5 meses, né? Ele tem que... É muito difícil ele sobreviver. Por quê? Porque ele não está preparado para o meio. Se eu faço peelings constantes ou peelings que descamem além do que é necessário, o que vai acontecer? Essa pele não está preparada para essa agressão ambiental. Essa agressão ambiental que a gente tem hoje, que não é só o sol. Às vezes as pessoas falam, mas eu não saio no sol. Só que o sol não é o nosso principal problema hoje. O nosso principal problema hoje é outro tipo de agente agressor. A poluição, né? Os próprios higienizadores que a gente usa diariamente. Então, a pessoa fez um peeling, ela usa um higienizador que tem um pH mais alcalino, ou que está no chuveiro dela, e aí ela causa, como não tem barreira, a possibilidade de uma infecção, de uma inflamação indesejada é muito maior. Então, a gente tem que entender que a barreira protege nosso tecido de inflamações, infecções, e por isso que a gente hoje está tendo um aumento tão grande das disfunções, porque a gente não tem uma barreira adequada. Dermatite, psoríase e rosácea estão todas envolvidas com a diminuição da barreira cutânea. Sim, não necessariamente por conta do peeling, né? A gente até pode deixar claro isso. Mas, Fê, vamos supor que cosmeticamente a gente trabalha normalmente com peelings não maiores do que 10%, num pH até 3,5, 3,8, que tem um efeito queratoplástico, queratolítico suave. Mas o que a gente pode comentar, os peelings estão aí, são utilizados e, de alguma forma, eles colaboram na melhora da qualidade cutânea até um determinado momento. Com que frequência, a partir do momento que o peeling faz parte da rotina diária do profissional de estética, qual olhar que ele tem que ter sobre essa aplicabilidade? Com que frequência? O que é o efeito cumulativo? Ele causaria danos dentro da estética? A gente poderia continuar aplicando e salvaguardando a qualidade desse manto hidrolipídico? Como a gente faria cosmeticamente? Cosmeticamente, a gente pode continuar fazendo. Peelings até 10%, pH 3,5%. A gente consegue fazer de 15 em 15 dias, porque é um tempo que eu não... E, além de tudo, eles não têm uma permeação tão grande, né? Eles têm uma permeação se eu usar um glicólico, mas se eu usar um mandélico, por exemplo, isso também vai depender do tipo de agente que eu escolher. Se eu uso um de maior peso molecular, eu posso até fazer semanal. Isso vai depender muito da avaliação da minha pele, de como está essa estrutura da barreira inicialmente, né? E principalmente, como que eu vou fazer o pós. Então, eu sempre falo que a gente tem duas coisas muito importantes quando a gente faz qualquer técnica mais ablativa, vamos dizer assim, né? Qualquer técnica onde eu vou ter justamente uma injúria. Eu tenho que fazer o preparo e o reparo dessa pele. A questão não é fazer o procedimento. A gente pode até fazer procedimentos como os médicos fazem, procedimentos mais agressivos. Contudo, ou até equipamentos, mas eu tenho que pensar como eu preparo essa pele. Eu tenho que deixar essa pele sadia para que ela possa receber essa técnica que vai causar um dano maior. E logo após, eu diria imediatamente no pós-imediato e no pós-tardio, eu tenho que pensar em reparar. O que o profissional não pode, na minha opinião, e não é adequado, é fazer peeling sobre peeling sem pensar nesse preparo e reparo. Ter como um pacote, que eu não gosto de dar esse nome, né? Mas como um ciclo, peeling em cima de peeling. Achar que peeling resolve tudo. Peeling, eu sempre falo, ele é um coadjuvante de tudo que a gente tem dentro das clínicas, que é muito importante. Se eu tenho uma pele hiperkeratinizada, eu preciso fazer uma diminuição do extrato córneo, estimular o próprio turnover, fazer um estímulo indireto para o fibroblasto, ou, por exemplo, o peeling serve como um permeador cutâneo. Isso é muito importante, mas não esquecer de preparar e reparar o tecido. Acho que esse é o ponto principal. Então, os peelings que a gente utiliza hoje, 10%, na concentração de 10%, 3,5%, a gente pode sim estar repetindo eles, dependendo da molécula, do tamanho, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Mas lembrando que a gente tem que fazer sempre preparo, reparo. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. A gente não pode vender um tratamento único.
A gente tem que vender o tratamento. Exatamente, Inclui esses exatamente. 3 pontos. Exatamente, Fê, o que eu acho importante é que vocês da indústria, vocês têm um olhar muito cauteloso e me agrada muito conversar com vocês. Por quê? Porque primeiro eu sempre gosto de deixar para os profissionais que trabalham com a estética esse olhar de tudo que vocês trazem e aportam para a gente a nível de cosmetologia, tudo tem um embasamento técnico-científico. Mesmo tendo a empresa, o cosmético, e tendo a questão comercial, nenhum produto pode vir para a nossa mão ou ser vendido sem que tenha as devidas experimentações, sem que tenha a devida comprovação e sem que tenha Anvisa. Então, o que me deixa muito feliz, e você faz parte desse grupo de profissionais que pesquisam e que vão atrás de estudos para nos aportarem maior conhecimento e que a gente possa discutir. O que eu acho muito legal, que o profissional de estética, ele precisa ter um embasamento de tal monta que eu posso conversar com você como farmacêutica, bioquímica e com tamanha e larga experiência na área de P&D, de discutir com você, puxa vida, ótimo, se você está fazendo um peeling a 3,5, num pH 3,5, eu sei que a biodisponibilidade, ela não é de 100%, ela não vai me provocar uma agressão como num pH A1, onde eu tenho 100% da ação ácida do produto sobre a pele. Então, essa linguagem, e a gente está reforçando esse conceito, faz com que tenhamos um exercício, uma prática e as boas práticas de forma efetiva. E o fato de você estar destrinchando esse tema, que é de tamanha importância, Fê, eu quero te agradecer muito você ter falar sobre esse tema, porque é algo que me preocupa muito e há muitos anos, pelo fato de eu ter convivido com tantos médicos e vi a quantidade de injúrias que eram feitas naquele momento, e eu me lembro dos peelings, inclusive dos peelings que o próprio Dr. Kligman trouxe, o Dr. Mário Glimbert trouxe aqui para o Brasil, foi o primeiro médico a trazer os peelings do Dr. Kligman, enfim, até eu me lembro do Dr. Sebastião Sampaio, não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, foi ele que trouxe o primeiro peeling dentro da Faculdade de Medicina do Departamento de Dermatologia. Eu me lembro de assistir uma aula dele, ele virar para mim e falar assim, eu falei, doutor, como é que o senhor tem uma pele tão maravilhosa aos 92 anos? Ele falou, minha filha, é o bom e querido ácido retinóico. Aí eu falei, mas eu te pergunto, eu não posso usar retinóico, eu tenho que me valer de outros recursos que somados de efeito cumulativo, cosmeticamente falando, me dão um aporte e uma melhora tanto quanto um ácido retinóico, onde eu posso ter uma agressão, uma sensibilização na pele, e nem todo mundo pode usar. Isso está na mão do médico. E, na verdade, no caso principal do ácido retinóico, né, que é o que o Dr. Albert Kligman depois ele fala sobre isso, que a gente tem uma melhora do tecido cutâneo imediato e por um período, porém a longo prazo, você tem muitos efeitos colaterais, porque você tem um afinamento do tecido. Então, você acaba tendo telangiectasia, você tem uma série de reações, a gente pode ter até mesmo a queratite, que é a inflamação do queratinócito. A gente pode ter várias alterações por causa dele. Eu acho que a gente está vivendo um momento, Fátima, que a gente tem que pensar na saúde da pele. Sim, né? Porque ela é o nosso maior órgão do corpo humano, ela que protege a gente de toda essa agressão. Se a gente for pensar bem hoje, nessa mudança que a gente está tendo nesse momento que a gente está aí, né, reclusos, a mudança que a gente está tendo de hábitos, a maior exposição à poluição digital, a maior exposição ao estresse, ao medo, que geram uma série de disfunções, eu acho que é o momento da gente repensar na estética o que a gente realmente quer para o nosso paciente. Eu acredito que a qualidade de pele e a saúde de pele é uma das coisas mais importantes, porque o viço da pele, o brilho, tudo isso tem a ver com saúde. E se eu faço só técnicas ativas, eu não vou conseguir isso. Então, eu acho que é um resgate da profissão, até quando você fala sobre a massagem, o toque, eu acho que esse resgate da profissão é um momento agora da gente pensar nisso, né? Nessas técnicas manuais associadas a produtos que vão trazer a melhora da barreira, que eu acho tão importante a gente estar trabalhando. Não que a gente não vá fazer os peelings, a gente vai, mas como eu falei anteriormente, sempre pensando no preparo e no reparo para que a gente possa trazer saúde para a pele. Essa é a minha opinião, né?
Não, e não, você está coberta de razão. Concordo com você em gênero, número e grau. É uma coisa que eu aprendi na estética há tanto tempo de exercício profissional, que o menos é mais, e a gente vai conhecendo para e passo a pele do cliente. Eu acho que quanto mais a gente sabe, mais cuidado a gente tem, menos agressão a gente faz para obter e entregar o resultado esperado pelo cliente. E se falando dessa questão do cuidado com a pele, a gente sabe da importância da barreira cutânea e a importância da microbiota. Me fala um pouquinho sobre esse conceito. Alguém falou que o crioterapia é algo do futuro. Eu já digo, eu concordo, É, mas eu já digo que é algo do presente. do Ela já presente, acontece, né? ela já acontece. A Já acontece. microbiota ela tem tudo a ver com a corneoterapia. Na verdade, dentro da sociedade, a gente estuda muito a microbiota. E essa Uhum, simbiose que a gente tem, né? A pele é o segundo maior órgão que a gente tem no sentido de ter maior micro-organismos que moram, né? Que são instalados sim, ali, depois do intestino. E essa flora que a gente tem, nesse microbioma, como a gente fala, ele é composto de várias coisas, né? Então, a gente tem os pré-bióticos, que seriam importantes, que são os alimentos dessas bactérias, desses fungos, tudo isso. Os próprios probióticos, que são os lactobacilos, e todos eles a gente tem. E a gente tem os pós-bióticos, que seriam as substâncias que esses micro-organismos excretam e mantêm o seu ambiente. Então, a gente já falou muito sobre os probióticos e a gente usa ele principalmente na parte oral, com os lactobacilos. Na parte cosmética, os probióticos têm que ter uma certa ressalva. Por quê? Porque a gente pode contaminar um produto se a gente utilizar uma bactéria nele, tá? entendi. Então, a gente pode contaminar. Os pré-bióticos vêm sendo também já falados há algum tempo, né? Que seriam esses princípios que a gente vai estar nutrindo essas bactérias para manter essa flora. Porque se eu agrido, né, no dia a dia, com qualquer tipo de coisa, até um banho quente, né, o uso de um Sim. sabonete errado modifica a microbiota. E aí a gente tem agora os pós-bióticos, que são a grande novidade, que seria a gente dar um ambiente para que aquela bactéria trabalhe, aquele fungo trabalhe melhor e ele tem uma maior concentração, porque hoje se sabe que existe diferenças entre a microbiota de uma pele seca, uma pele oleosa, uma pele envelhecida, uma pele jovem. Então, o que é importante hoje? A gente entender isso, porque, por exemplo, eu posso dar um ambiente, né, um pós-biótico para uma pele que está seca, para que eu aumente o nível, o ambiente, melhore o ambiente para aumentar o nível de micro-organismos que vão trabalhar numa pele mais úmida. E com isso eu melhoro o grau Uhum. de hidratação. Então é um futuro mesmo, é uma coisa muito inovadora isso que a gente está trabalhando. E sempre pensando na adequação para voltar essa pele para a normalidade. E eu acho que é muito importante, porque quando a gente remove a barreira, que a gente falou até agora, a gente remove toda a nossa microbiota, Sim. né? E aí a gente dá chance dos micro-organismos que não são residentes, eles entrarem em ação. Por isso que há um aumento da rosácea, da acne. Exato. E a gente ter um olhar para os micro-organismos comensais, né? Que são aqueles que Exatamente. são benéficos à pele, né? Então, nem tudo que é bactéria faz mal. Tem as comensais que fazem parte, quando estão em equilíbrio, eles fazem parte da nossa flora e eles colaboram nessa proteção. Queria que você falasse um pouquinho mais desses, tanto do pré como do pós-biótico. Quais efetivos, quais matérias-primas e como ela agiria, não sei se eu posso dizer bioquimicamente sobre a pele, sobre o extrato córneo. Eu vou ter vetor para acelerar esse processo de permeação ou permeabilidade? Eu tenho permeabilidade desse pós-biótico? Como funciona? Eu preciso usar equipamento para acelerar o processo? Eu tenho que microagulhar a pele? Quais são os recursos? Ou se somente a aplicação dentro de um programa de atendimento, de aplicação de um protocolo, ele se basta, Fernanda? Na verdade, eles devem ficar na superfície, porque a gente Tá. trabalha com a microbiota da superfície, né? E do nosso manto hidrolipídico. É importante a gente manter essa microbiota, que é ela que é tão agredida e removida. Então, na verdade, não precisa de nenhuma técnica para aumentar a permeação, porque, na verdade, eu não quero aumentar a
permeação dessa microbiota. Eu quero que ela se Entendi. mantenha como um filtro solar. Tem que estar na superfície para a proteção, para que os micro-organismos que não são residentes, né, que são oportunistas, ou que se eles estiverem em uma quantidade maior, eu acabe tendo uma infecção, por exemplo, o próprio Bacterium acne, o Staphylococcus, dentro da quantidade dele, não tiver mais esse equilíbrio, eu passo a ter uma infecção, uma doença. Então é importante a gente manter essa microbiota na superfície. Mas como ela é agredida todo tempo, a gente acaba removendo essa microbiota, né? Então, exatamente. Os pré-bióticos, eles funcionariam como o alimento dessa microbiota. Então, ele vai nutrir para quê? Para que ela esteja estável, ela esteja numa quantidade adequada, ela esteja em equilíbrio. E os pós-bióticos é dar o ambiente, a gente favorece o ambiente. Por exemplo, o ácido lático é um pós-biótico, né? Em baixa concentração, ele entraria como um pós-biótico, porque a gente acaba acidificando. A pele tem um pH levemente mais ácido, então a gente normaliza para um pH levemente mais ácido. A gente mantém o equilíbrio. Então, os pós-bióticos são os ativos que vão manter o equilíbrio, trazer para a normalidade do ecossistema. pH, concentração dos ativos que estão na nossa superfície, naturais da nossa pele. Então, a gente tem, por exemplo, como pré-biótico, a gente tem a bioecólia, que é uma das mais conhecidas. A gente tem a tefilose, que é um ativo que funciona, como o próprio nome diz, como um teflon, que é tefilose. Então, ele não deixa que as bactérias que não são adequadas, elas se agreguem. A gente tem como pós-biótico o ecobiotis, que é para uma pele mais madura. O lactobiotil, que é para uma pele mais seca. O EPS Ciapur, que é uma pele mais oleosa. Então, esses são os que a gente mais tem. Mas tem uma gama hoje vindo aí para o Brasil de principalmente pré-bióticos. Agora, os pós-bióticos é um conceito que foi lançado esse começo desse ano na Europa, no congresso que eu fui, falando muito dos pós-bióticos. Então, é um tema mais novo. Desde um pouquinho no final do ano passado já se falava um pouco disso, mas agora que ele está vindo com mais força essa questão dos pós-bióticos. E essa alteração que a gente está fazendo. Tá, Fê, vamos supor, meu cliente chegou no consultório, além da anamnese que tem que ser muito, muito minuciosa, qual é o programa que você propõe para que eu possa oferecer todas essas possibilidades de melhora dentro do conceito de cornoterapia, dentro do meu atendimento? Por onde eu começo, de que forma que eu conduzo esse tratamento? Bom, primeiro de tudo, eu acho que além da anamnese, tem que ser uma coisa muito completa, né, na minha opinião. Até eu tenho uma anamnese que a gente faz que é muito completa. Além disso, a gente tem que fazer com que o nosso cliente entenda que a rotina dele é muito importante para o tratamento dar certo. Porque a rotina, não adianta ele vir para a clínica uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e a rotina dele não ser uma rotina adequada para a pele dele. O que eu faço não vai ter um retorno. Então, acho que a primeira coisa é o profissional entender que ele é o profissional capacitado, e acho que o profissional hoje tem muita dificuldade disso, de entender que ele é o profissional adequado, capacitado, para fazer uma indicação de uma rotina que seja uma rotina de acordo com a avaliação que ele fez. Então, uma rotina onde você tem um higienizador que não cause dano à barreira. O que é um higienizador que não cause dano? Um higienizador que tenha um pH próximo do nosso tecido, um higienizador que não tenha um surfactante agressivo, como o lauryl sulfato de sódio, que tira a nossa barreira cutânea, tira a camada lamelar. Então, acho que isso é um dos pontos principais. Então, entender a rotina e uma rotina adequada. Dentro da clínica, eu acho que todo o tratamento tem que começar com a gente fazendo, primeiro de tudo, uma melhora da barreira cutânea, né? A não ser que essa pele esteja muito queratinizada, que essa pele esteja muito intoxicada, de acordo com a minha avaliação, que eu vou começar com um tratamento detox, ou que eu vou começar com um tratamento até com o uso de um peeling para diminuir a queratinização desse tecido, eu sempre gosto de começar com um tratamento que a gente vai melhorar a barreira cutânea. Para depois disso eu pensar na entrada de outros tratamentos. Pensando agora no pós-coronavírus, né, nessa retomada das clínicas, né, e em tudo que está acontecendo,
o que eu percebo das regiões que já abriram é que as peles estão voltando muito sensibilizadas. Então, mais do que nunca, tratar a barreira cutânea, né? Utilizar esse conceito da corneoterapia vai ser muito importante, porque as peles vão estar extremamente sensibilizadas, porque há uma mudança muito grande das rotinas. Então, é muito importante isso. Então, eu acho que a primeira coisa, a rotina home care, sem dúvida nenhuma, ela tem que ser indicada pelo profissional que tem essa capacidade. Eu falo, ele não é um consultor, ele é muito mais do que isso, na verdade. Ele é um especialista na pele, no que diz respeito à pele da cliente dele. E começar com esse trabalho de reposição da barreira. Diminuir o processo inflamatório, que todos nós temos um processo subdérmico, né? Diminuir os radicais livres, restaurar a barreira cutânea, faz parte desse procedimento que eu vejo como procedimento base dentro da clínica hoje. Até mais do que a gente está fazendo a limpeza de pele. Eu vejo ele como um procedimento básico. Sim, você sabe, Fê, uma vez eu participei, quando eu ainda dava aula no Senac, participei de um trabalho, de um estudo da Merck, que distribui matéria-prima, muita matéria-prima para fotoproteção. E nós fizemos um trabalho de hidratação, onde ficou comprovado que se, depois da higiene, fazer um afinamento controlado, quer enzimático, químico ou físico, e acentuar uma imbebição sobre a pele com alguma solução que seja hidratante, reptilizante, enfim, retentora de umidade, com faixas de algodões acentuados sobre a pele, com um determinado peso, de tal forma que você organiza esses algodões sobre a pele e você joga um vapor sobre e dar uma sequência nessa hidratação fez com que a gente tivesse um encharcamento da queratina que ficou ainda, que restou sobre a pele. Com isso, a gente teve uma resposta de hidratação que depois da medição, eu não me lembro quais foram as máquinas que eles levaram lá para o Senac, que eles fizeram a medição nesses mesmos pacientes, que ainda o poder de hidratação dessas peles se manteve por 72 horas. Quando se faz também, dentro de todo esse processo, uma bela de uma imbebição sobre a pele. E eu tenho o hábito de, não sei se você concorda, eu compro faixas, eu corto faixas grandes de algodão, coloco uma quantidade de peso com uma boa loção hidratante, isso é a escolha. Você tem excelentes produtos para fazer essa imbebição, e você, além disso, eu colocava, para fazer mais aderência, gases sobre o local, como se eu quisesse fazer uma modelagem sobre o rosto todo, e jogava um vapor a uma distância de mais ou menos uns 40, 50 centímetros, eu conseguia obter, na sequência, um nível de hidratação muito maior, quando também a imbebição faz parte desse processo. O que você acha? Oi, tá travando. Porque... Deixa eu ver se voltou. Voltou. Só um minuto, tá travando. Porque, só um minutinho. Repete, fala novamente. Espera que tá travando, Fê. Oi. Acho que saiu. Voltou. Acho que travou. Isso. Só um minutinho, tá travando, Fê. Só um minutinho. Não tá me ouvindo. Deixa eu ver. Consegue ouvir? Eu vou tirar os comentários, gente. Vou tirar os comentários e aí quem sabe melhora. Melhora? Tá me ouvindo? Não. Tá me ouvindo? Só um minutinho. Oi, Fê. Não tá ouvindo? Espera um pouquinho. Não? Eu vou sair e vou tirar, vou chamar você de novo. Vou te chamar de novo, tudo bem? Remover. E vou chamar novamente. Estou chamando a Fê novamente. Oi, Fê. Oi. Melhorou? Agora, eu removi os comentários para a live ficar mais livre, tá bom? De não ficar tão sobrecarregada.
Então, na verdade, eu acho maravilhoso. Por quê? Porque, na verdade, você está fazendo um trabalho osmótico, né? Você está aumentando através do processo de osmose, um processo químico, na verdade, né? Você está fazendo essa hidratação mais profunda. Você tirou parte do extrato córneo, quando você fez um peeling suave, por exemplo, um peeling enzimático, afinou um pouco essa pele e você não agrediu, você não fez uma agressão total. E quando você faz essa embebição e utiliza aí o vapor, você acaba tendo um efeito osmótico de hidratação. Então, você consegue fazer uma hidratação em profundidade. E o fato de Sim. colocar a gaze e o algodão faz com que também diminua a perda de água transepidérmica. Então, você, além de estar hidratando, você está diminuindo a perda de água. É como se você fizesse uma semioclusão mesmo. Isso é muito Exatamente. importante. É um trabalho muito legal. Inclusive, o Dr. Murad, não sei se você conhece, um dermatologista Sim, americano, ele faz claro, o ele criador do faz primeiro uma... peeling de ácido glicólico, né? Dr. Murad é o primeiro Exato. criador do ácido glicólico, sim. E ele Nos faz uma anos infusão, 89, 89 aí. Uhum. ele faz uma infusão de vitamina C com o vapor. Na verdade, ele faz exatamente isso, só que ele usa a vitamina C. Então, você tem ali uma ação também antioxidante. Então, um trabalho bem legal. Eu acho assim que o vapor é um equipamento hoje em conta e um equipamento que fica esquecido lá, mas que tem enormes funções, né? E uma das que você falou aí. E esse trabalho da infusão dérmica de vitamina C também é um trabalho bem legal para se fazer no mesmo esquema que você faz, onde você tem, além da hidratação, um efeito antioxidante. Então, eu acho que é Exatamente. isso Então, importante. e utilizar os recursos que a gente tem, que são clássicos na estética, são muito bem-vindos, não é, Fernanda? Exatamente, são muito bem-vindos. E se você fez todo esse trabalho e você hidratou, se você depois fizer uma ionização, você vai ter maior permeação de qualquer ativo ali, porque a gente também tem que pensar que a nossa pele, ela tem uma resistência à permeação dos ativos hidrossolúveis. Por quê? Exato. Porque ela é queratina, que não permite a permeação de ativos hidrossolúveis, e a camada lamelar, que é óleo, que também óleo e água não se misturam, também não permite a entrada dos hidrossolúveis. Quem são os hidrossolúveis? Os principais ativos que a gente tem hoje na estética. A vitamina C, o ácido hialurônico, os óleos elementos, os peptídeos, fator de crescimento. Então, tudo isso é hidrossolúvel. Então, essa hidratação da pele, ela é muito importante para aumentar a permeação dos ativos que eu estou colocando posteriormente. Então, um trabalho bem efetivo. Se você fizer isso e depois que você remover isso, qualquer ativo hidrossolúvel que seja colocado sobre essa pele, tem um grau de permeação muito maior. Exato. Fê, quando você fala em microbiota e você fala sobre o controle dessa camada córnea, desse manto hidrolipídico, e eu tenho uma pele que tem como fulcro, ela é lipídica enquanto classificação, mas o estado cutâneo dela é acneico. Existe uma diferença entre tipo de pele e estado cutâneo. Como é que fica a questão da corneoterapia numa pele acneica? Então, Como fica essa... na verdade, a gente trata da mesma forma. A gente entende que uma pele acneica, ela é uma pele que ela tem um aumento da produção da glândula sebácea, do óleo da glândula sebácea, mas muitas vezes essa produção ela até acontece em forma exacerbada, porque é uma diminuição da barreira, da camada lamelar. Como não há Uhum. camada lamelar, porque às vezes o próprio cliente lava excessivamente a pele, usa sabonete muito cáustico, com substâncias que são secativas, acaba removendo a camada lamelar. A Uhum. nossa pele ela é tão inteligente que entra em ação nesse momento a glândula sebácea, produzindo muito mais óleo para tentar repor essa camada lamelar. No momento em que eu equilibro essa camada lamelar, que com isso eu equilibro a minha microbiota, eu diminuo muitas vezes a formação acneica. Né? Por isso, parece não é uma coisa muito normal para nós brasileiros entender isso, mas, por exemplo, os orientais usam muito óleo para tratar a pele acneica, porque óleo solubiliza óleo. Não quer dizer Óleo. que a gente vai estimular a glândula sebácea.
É isso que a gente tem que entender. No momento que eu reponho a camada lamelar, eu diminuo a ação da glândula sebácea. E isso a gente percebe muito nos pacientes que fazem os tratamentos dentro do conceito da córnea, né? Os clientes hoje que fazem esse tratamento e usam nos seus pacientes, eles percebem uma melhora do quadro de acne. É mesmo utilizando substâncias oleosas, porque o que a gente utiliza não são substâncias comedogênicas, são as substâncias Entendi. que repõem a camada lamelar. Ceramidas, ômega 3, 6 e 9, ceramidas, fitognosine, tudo isso faz parte da nossa camada lamelar. Então, se eu devolvo, a glândula sebácea entende que não precisa produzir tanto óleo. É lógico que tem outros fatores que eu tenho que trabalhar na acne, o próprio Bacterium acne, a hiperqueratinização, mas em pensar na barreira, a gente pensa exatamente assim e o resultado é maravilhoso quando a gente trata dessa forma. Perfeito, olha, fiquei muito encantada com essas suas observações, porque até eu brinco com os pacientes acneico no consultório e que gostam de lavar excessivamente a pele, por mais que a gente fale, é a ânsia de não ter aquele brilho, aquela oleosidade na pele, aí até eu brinco muito com eles, falei o seguinte, é como se você falasse para a glândula sebácea, pessoal, estão me tirando de novo a proteção. Vamos trabalhar de novo para subir para a superfície. É exatamente E assim. eu faço uma brincadeira para que eles entendam que quanto mais a gente tira, mais você dá tapa na glândula e ela fica assim, ah é? Ah é? Está fazendo isso comigo? Vou produzir mais. Se prepare que eu vou subir. Estou subindo. Então, para que eles possam entender de uma forma lúdica do que quanto mais você retira, mais dano você provoca, mais sensibilização e mais aparecimento do acne. Então, assim, é fascinante essa área, né? Mas é fascinante, ao mesmo tempo, como, não só como professor que somos, mas como profissionais da área da estética, o quanto a gente também tem que ser educador para educar os nossos clientes, não é verdade, Fê? Exatamente. Acho que as coisas principais, a coisa principal hoje é a gente entender isso, né? Que a gente tem que educar o paciente, que a gente tem que orientar, né? Que a gente tem que trabalhar o todo, né? Eu acho que isso é muito importante. E não existe milagre. Na verdade, Não. não existe milagre. Como você falou, menos é mais. Eu sempre fui dessa opinião, menos é mais. A gente consegue melhorar muito o emocional do cliente quando a gente melhora a saúde da pele dele. Muitas vezes não Exato. é a mancha que o incomoda, ele pensa que é. Mas quando você diminui aquela hiperpigmentação, ele continua se sentindo mal, porque a pele dele não tem brilho, tá opaca, tá áspera, não tá sedosa. O que ele quer é uma pele jovem. O que é uma pele jovem? Uma pele jovem é uma pele saudável, né? A gente pensa na pele de um bebê, ela é o quê? Rosada, homogênea, né? Então, assim, é uma pele que tem viço, que tem brilho, tudo isso. Exatamente. Olha, é encantador conversar com você. Ficaria horas aqui falando com você, Fê. Que você tem ainda mais, nós são 18 menos, são 12 minutos. Nós temos mais ou menos uns 9 minutinhos para conversarmos. Veja o que é importante ainda falar da cornoterapia. Eu sei que você dá os cursos maravilhosos, onde você se aprofunda muito mais. Eu já tive a possibilidade de fazer alguns pela manhã, né, através da Dani Cursos com você, que eu adorei, né? Eu quero que você vai encaminhando agora para o nosso final de bate-papo e o quanto a gente precisa estudar e o quanto essas lives estão sendo fundamentais para o exercício da nossa profissão, né? Para que a gente possa cada vez mais nos aprofundarmos sobre cada tema, né, Fê? Você conseguiu pegar isso que eu falei? Não está ouvindo? Então, eu vou te desligar e vou ligar novamente, ok? Deixa eu remover e vou chamá-la novamente. Pessoal, é um tema tão importante. Cadê ela? Está aqui. Achei. Já estou aguardando, ela já está entrando novamente. Entrando. Vamos lá. Pronto. Bom, eu queria então deixar assim para vocês, né, falar só um pouquinho mais sobre isso, né? Eu dou um curso sobre cornoterapia, eu sou a primeira e única brasileira membro da Associação Internacional de Cornoterapia, né, que fica na Alemanha. E eu venho estudando isso muito cada dia mais. Na verdade, a nossa linha
ela vem sempre pautada nisso, né? A gente está trabalhando todos esses conceitos dentro da linha, que eu acho que são tão importantes, né? Esse curso é bem dinâmico, é um curso bem intenso, na verdade, né? Uhum. Eu vou destrinchar tudo isso, e a parte da cosmetologia é um curso da doutora Fernanda, não é um curso da Elemente, curso da Fernanda. E dentro desse conceito todo, a gente tem que entender que as técnicas que a gente tem hoje disponíveis, por exemplo, como o microagulhamento, é uma técnica hoje que é uma técnica aceita dentro da sociedade, é uma técnica, na verdade, é uma técnica que a gente até indica. Por quê? Porque é uma técnica que você faz a perfuração, mas não remove o extrato córneo. Tudo que é técnica que remove o extrato córneo não é uma técnica onde a gente faça a indicação. Somente a gente faz essa indicação se a gente fizer, como eu falei para vocês, prepare o reparo. E dentro das nossas formulações, né, que a gente tem para que a gente possa ter esse aval da sociedade, a gente tem que eliminar vários ingredientes, que são os ingredientes que modificam a nossa barreira, como o laurilsulfato de sódio, a vaselina, tipos de conservante, fragrâncias, mesmo corantes, e tem vários ativos que são hoje não permitidos para que um produto seja considerado dentro do conceito da corneoterapia, que é o que a gente vem trabalhando hoje, esse conceito é tão importante, para que a gente não faça essa agressão. Eu acho que a gente vem tendo resultados maravilhosos, acho que quem vem trabalhando nesse ritmo vem percebendo isso, né? A gente tem quadros de melhora muito grandes, sem nada de agressividade. E é o que eu falo sempre assim, a gente tem que entender a disfunção, mas a disfunção em todo o conceito, em toda a nossa pele. Não é só a melanogênese, né? A gente fala de hiperpigmentação e a gente normalmente falava só da melanogênese, mas tudo que envolve, né? Se eu tenho uma barreira melhor, eu tenho menos formação de melanina, né? Então, se eu uso peeling, eu não posso estar tratando hiperpigmentação, porque o peeling, na verdade, remove a proteção ao melanócito. Então, assim, é muito importante quando a gente entende todo esse processo bioquímico, histológico da nossa pele, para tratar a disfunção num todo, e não ela isolada. A gente tratará a pele. Acho que isso é o mais importante que a gente tem que levar, é que a gente tem que tratar a pele e o paciente como um todo, e não a disfunção isolada. Exatamente. Acho que esse é Fê, o ponto principal. exato. Você sabe, eu não sei se você soube, mas nós trouxemos a semana passada uma entrevista com o Dr. Desmond Fernandes da África do Sul, que é o criador do roller. E ele comentava, nós temos aí uns 3 minutinhos para falar, mas eu quero deixar de destaque do uso do microagulhamento diário. Eles usam e ele preconiza o uso do microagulhamento diário a 0,1 ou 0,2 milímetros na pele para acelerar o processo de permeação de ativo. Sem injúria, sem provocar injúria. E ele falou muito sobre isso, e eu fiquei assim, uau! E segundo ele, no nosso país é o único no mundo que não usa microagulhamento diário na pele. Que em 65 países. Porque, na verdade, quando a gente pensa nesse microagulhamento, se a gente pensar na teoria, né? Eu vou falar da teoria, eu não tenho a prática, mas eu vou falar da teoria. Teoricamente, 1 milímetro não, 0,1. Não, 0,1. Desculpa, 0,1, me desculpa. 0,1, você estaria ainda lá no extrato córneo. Então, realmente, Exato. você vê somente para a permeação do ativo, né? Esses ativos hidrossolúveis e tal, né? A gente tem que pensar também nos hábitos do nosso povo. Sim, sim, sim. Oh, meu Deus, estamos cortando. Voltou. Consegue ouvir? Eu vou te cortar e subir de novo. Vou te cortar e... Deixa eu chamá-la novamente. Não posso perdê-la, não posso perdê-la. Esse encanto não só de pessoa, mas como profissional. Não posso deixá-la de encerrar. Nós temos ainda uns 3 minutinhos aqui. Temos uns 3 minutinhos, não quero te perder, não posso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, a gente também tem que entender os hábitos do nosso povo, né? Exatamente. A gente tem condição de usar esse microagulhamento dessa forma. Tá travando direto. Não vai. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir?
Deixa eu chamá-la novamente, só para a gente já encerrar. Não vou embora, pessoal, não vou me embora, deixa eu chamá-la porque ela precisa estar aqui para encerrar com a gente. Maravilhosa, Fernanda. Sim, eu Oi, consigo. Fê, consigo. Fê, antes que a gente encerre, coloque o rosto aí e vamos tirar uma foto. Tá. Muito bem, Fê, vamos terminar agora. Estou esperando você, maravilhosa. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do tema. Muito obrigada, Fátima, Muito. pelo convite. Ah, Eu fico linda, muito linda. feliz. Eu tenho certeza que a gente vai retomar os nossos trabalhos com força total, né? Com uma nova visão, mas com força Sim. total, né? A Element está trabalhando só em prol disso e eu também. E muito obrigada mesmo pelo convite. Em nome de todos os profissionais que trabalham com a estética. Quando eu falo que trabalham com estética, é o esteticista, é o fisioterapeuta, é o biomédico, é o enfermeiro, é o odontólogo, todo mundo que trabalha com a estética. Gratidão por você ser quem é e de você aportar tanto conhecimento de uma forma tão generosa para a gente. Fê, muito obrigada, viu, doutora Fernanda Imagina, eu que Chalvin da agradeço. Elemente. Obrigada, Fátima. Obrigada, pessoal. Ó, e Beijo! sempre que a estética funcional começa aqui e termina aqui. Ah, isso aí. E passa por aqui depois, não é? Linda. Vou terminar agora com a live com todo mundo. Muito obrigada, viu, Fê? Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada por vocês ficarem com a gente. Olha, foi uma live que eu aprendi muito, adorei falar com a Fernanda Chalvin. E lembrando que nessa próxima quarta-feira, às 6 horas da tarde, João Pacífico, aquele que esteve junto com a Mariana Ferrão no nosso congresso, falando sobre felicidade, sobre aquela aula maravilhosa de abertura do nosso congresso. E amanhã eu vou ter uma aula com o Dr. Godoy, lá no meu perfil M. Fátima Lima Pereira, Dr. Godoy e drenagem linfática amanhã com ele. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até quarta-feira com o João Pacífico. Espero vocês. Muito obrigada, viu? Tchau.